Oh, gente, hoje vai ser uma noite sobrenatural. Deus vai falar no profundo comigo e com você essa noite. Muitos aqui não sabem quem vai ministrar essa noite, porque o Senhor Jesus falou que quer fazer uma surpresa para a igreja. Pode continuar essa canção baixinha? Ele quer honrar essa pessoa aqui essa noite, porque essa pessoa já passou por muitas lutas. Essa pessoa tem um testemunho de impactar. Se você vê a carinha dela aqui em cima, você diz: não acredito que essa mulher andava com um revólver. Não acredito que essa mulher era ruim, que essa mulher mandava marido ficar quieto, não tinha quem podia com a vida dela. Mas a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Gente, eu fico tão feliz, porque no dia que esse casal veio conversar comigo, aqui na sala pastoral, e eles falaram assim: apóstolo, a gente está indo fazer a obra em outro lugar, nosso tempo já deu aqui na Oliveira Verdadeira. E eu senti algo no meu coração assim, que como se eu tivesse perdido um casal de filhos. E eu lembro que naquela noite, naquela tarde, eu comecei a chorar, mas eu não queria transmitir isso para eles não saberem, porque eles eram filhos, e filhos, quando você perde, dói o teu coração. E eu disse para esse casal, eu disse assim: olha, Deus vai usar vocês nessa obra. Deus não fala no meu coração que é o tempo, mas apóstolo, a gente não está fazendo a obra, eu preciso fazer, nós não estamos conseguindo se adaptar com a visão. Eu falei: esqueça a visão. Eu disse assim: você tem que se preocupar com Jesus, porque foi Ele que morreu. E a visão é simples, ela é ganhar almas e cuidar das almas. E eu lembro que ela se levantou da mesa e disse assim: apóstolo, o senhor é um homem de Deus, nós não vamos mais sair daqui, nós vamos ficar com vocês até a volta de Jesus. E eu digo, eu amo esse casal do fundo do meu coração, são nossos filhos. Foi aqui que a transformação na vida desse casal aconteceu. E hoje eu fico assim, não vendo a hora de começar essa palavra, porque eu sei que é o próprio Deus que vai falar através dessa serva dele. Pode anotar na tua agenda aí, gente. Anota aí. Uma das maiores mulheres de Deus desse Brasil e fora desse país vai estar ministrando a palavra aqui. Não porque ela é melhor que ninguém, mas se tem uma pessoa que ela é temente e ela ouviu a voz de Deus, não foi no papo dos outros, não foi no papo não, ela ouviu a voz de Deus, ela disse: Deus, se é aqui o meu lugar, eu fico em obediência a Ti, porque eu amo essa igreja, eu amo essa obra, e para a glória de Deus nós vencemos. Ela foi para o encontro, casamento restaurou, e hoje ela vai ministrar uma palavra poderosa. Venha, minha amada Dani. Aleluia. Passa essa canção um pedacinho. A igreja de pé. Aramas. Deixa eu te usar. O Marco não sabia que é ela. Eu disse: você vai quinta-feira lá, porque vai uma pregadora internacional. Ele é mesmo? Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apóstola Ana, vem dar um abraço nela. Continua. Oh, Jesus maravilhoso, usa a tua filha, Senhor, poderosamente para falar conosco. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Queria te vir para tirar uma foto dela aqui. Amém? Estenda as tuas mãos, porque o próprio Deus vai falar com você.
deixa eu te usar. Você que está aqui agora, pode ter certeza que um dia você vai estar subindo nesse altar aqui pregar. E a mesma honra que está sendo dada para Dani vai ser para você. Porque essa igreja não usa os maiores, ela usa os menores. Você viu no encontro das mulheres? As pregadoras, tudo simples, mas tudo mulher de Deus. Claro que Deus usa os homens grandes, mas o Senhor está levantando pequenos nessa geração. Pessoas com o coração aquebrantado, pessoas tementes como ela, que jejuou no poder para receber aquilo que Deus vai entregar. Que não sobe aqui em cima com pecado e com falhas. E Deus tem levantado uma geração de mulheres. Eu profetizo que nesta noite Ele vai levantar uma geração de homens também para pregar aqui na igreja. De homens que vão pregar a palavra de Deus. É o tempo que Deus vai levantar homens para ministrar a sua palavra. Amém. Aplauda Jesus, pode se sentar. A paz, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. É com muito amor e temor a Deus que eu estou nesse altar. Foi diante de jejum, muita oração, de restauração do altar de Deus que eu tinha que fazer com Ele. Teve esses tempos que o apóstolo e a apóstola falaram para mim que eu podia vir pregar, só que daí eu mandei mensagem para ele e falei: apóstolo, é o meu maior sonho é pregar. O meu maior sonho é ministrar, falar do Evangelho de Deus. Mas enquanto eu não tiver com o meu altar limpo diante de Deus, eu não subo no altar. Porque eu sei o temor que a gente tem que ter em estar aqui em cima. Aí eu falei para Deus: Deus, eu vou nesse encontro porque eu quero ser totalmente limpa para estar em cima daquele altar. Para que eu possa falar aquilo, testemunhar aquilo que aconteceu comigo. Porque não adianta eu vir aqui falar tudo da Bíblia aqui se eu não estiver vivenciando ela. Então, hoje eu creio que Deus vai falar muito forte. Assim como Ele falou comigo, Ele vai falar com você também. Amém? O título da minha palavra hoje é: qual é a sua identidade de cristão? Amém? De acordo com o dicionário, identidade é onde você é realmente reconhecido por meio do nome, nascimento, sexo, filiação, nacionalidade, etc. Ninguém pode ter a mesma identidade que a sua. Também temos a identidade falsa. Ela é criada com o objetivo de falsificar quem realmente você é. E com certeza é para fazer coisas ilícitas. Eu quero que o Rafa passe o primeiro vídeo que eu pedi para ele. Fazendo favor. Pode apagar a luz, por favor? Ah, pobres cristãos, tão cuidadinhos, medrosos, não confiam em Deus. Cadê o seu Deus, hein? Vive reclamando, dizendo: coitado de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Tô com medo. Como vai ser amanhã? Isso mesmo. Continue assim. Não. Sim, murmurando. E agora? Sniff, e agora? Ninguém liga pra mim. Ai. É assim que eu quero os cristãos. Reclamando toda hora, todo momento, adorando a mim. E agora? Acabou. Como? Acabou? Sim, eu não vou mais para a igreja. Não quero mais ver ninguém. E o que mais? Não vou mais orar. Não vou mais ler. Não vou mais nada. Isso. Não é assim? Queremos os cristãos fracos. Falando mal um dos outros. Certo? O que é isso?
estão fofocando, falando mal dos outros, estão criticando. Amém. É isso que o diabo quer fazer com a nossa identidade. Ele quer dizer para a gente que a gente não é aquilo que Deus nos diz que é. Mas hoje é dia de resgate da nossa identidade de cristão. Deus quer fazer um pacto com nós, que a gente comece a ser como Ele foi. Nós seguimos os passos dEle, seguimos seus mandamentos, seus estatutos, suas leis, que nada mais é que a gente resgatar a nossa identidade. Vamos abrir lá em 2 Coríntios 5:17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Ter identidade de Cristo requer renúncia, morrer para nós mesmos e deixar que a partir dali o Espírito Santo governe nossa vida. Paulo nos diz em 2 Coríntios 5, 17 ao 21, que há uma condição para a verdadeira identidade cristã, aonde nos ajuda a avaliar, segundo a palavra de Deus, quais são os sinais dessa identidade. Nós temos a nossa identidade, cada um de nós aqui tem uma identidade. Nós carregamos ela aonde nós vamos. Mas será que a gente carrega mesmo a nossa identidade de cristão aonde nós estamos? Quem nós somos quando estamos no trabalho, em casa, quando está no colégio, na rua? Porque a gente aqui dentro da casa do Senhor é muito fácil, né? A gente dizer que a gente é santo, a gente dizer que serve ao Senhor, dar glória a Deus, aleluia, cantar, louvar, escutar a palavra e ir embora. Mas e a partir dali? Será que nós somos mesmo cristãos? Será que Deus tem se agradado realmente da criatura que nós somos? Será que a gente, a partir daquela palavra que a gente escutou, a gente está levando a sério tudo aquilo que Deus tem falado com a gente? Como você tem sido conhecido com quem está ao seu redor? Você está sendo verdadeiro ou falso? Primeiro de tudo, as pessoas à nossa volta precisam ver a mudança tanto interior quanto exterior. A gente nunca vai ser criatura nova em Cristo Jesus se não houver mudança. Aí você fala, mas eu tive mudança. Eu tive mudança no meu falar, no meu andar, nas minhas atitudes. Mas e no seu exterior, a sua roupa, como que está? Como que você tem mostrado ao mundo? Como que você é uma criatura em Cristo se você não andar adequadamente? A gente tem que parar com esse negócio de viver o que o mundo diz, a moda do mundo, esse mimimi do crente de querer trazer as coisas do mundo para dentro da casa do Senhor. Aí muitos dizem, principalmente os adolescentes, mas eu sou adolescente, eu sou jovem, o que tem eu andar com uma roupa colada, o que tem eu andar com uma blusa decotada, mostrando a barriga, mostrando as costas? Mas Deus, o mesmo Deus de antes é o Deus de hoje, não muda a palavra dele, sempre vai continuar sendo a mesma. Aqui a gente vê qual que é a identidade de cristã. A identidade do cristão, ele tem amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão e amabilidade. A identidade do mundo, ele requer rancor, ódio, ele é mentiroso, ele é fofoqueiro, ele é frágil. Aquela pessoa frágil que qualquer coisinha atingiu ele. Eu estou triste, eu estou amargurado, eu estou com rancor, ninguém gosta de mim. É uma pessoa triste, soberbo, preguiçoso e sempre é vítima. Quando seguimos os costumes do mundo, automaticamente nossas condutas não serão de uma identidade cristã. Podemos até vir para a igreja falar como somos crentes, mas se não deixarmos a postura mundana, não seremos semelhança de Cristo.
Tudo que o Senhor quer é que sejamos verdadeiros, que busque de todo o coração. Porque é muito fácil colocarmos a nossa melhor roupa, um lindo sapato, passarmos nosso melhor perfume, pegar a nossa Bíblia e vir para a igreja. Mas espiritualmente, a nossa roupa diante de Cristo está suja. O nosso sapato não tem calçado o Evangelho. E o perfume que nós passamos a Deus não tem exalado um cheiro agradável a Ele. E daí, como que vai ser? Nós somos o corpo de Cristo. E para sermos um corpo de Cristo, nós temos que estar com mão, pé, cabeça, tudo entregue a Ele. E para isso, nós temos que sermos verdadeiros com Cristo. E sermos humildes e dizer a Deus aonde tem sido a nossa falha. E Deus, assim, mandará o Espírito Santo nos conduzir aonde nós devemos seguir e mudar a nossa vida de cristão. E só conseguimos isso se nós orarmos e meditarmos na palavra. Com a oração nós nos fazemos mais fortes. E com a palavra de Deus, ela abre os nossos olhos. Sem oração, sem meditarmos na palavra diariamente, não conseguimos fazer nada. Não adianta a gente vir para a casa do Senhor se não tivermos uma vida diária de oração. Se está difícil, ore. Se está fácil, ore mais ainda. Eu orei 15 minutos, ore 30. Mas eu estou orando 30, ore 40. Quanto mais você orar, mais você vai conseguir vencer. Agora eu quero que vocês levantem a mão para mim. Qual de vocês que gosta de passar por luta? Pode levantar a mão quem gosta de passar por luta. Por luta. A gente tinha que orar todos os dias para Deus mandar a luta para a gente. Todos os dias. Fala, Deus, manda a luta. Manda, Senhor. Eu quero mais luta, pode mandar. Porque qual guerreiro no final da luta vai conseguir vencer alguma coisa se não passar por alguma dificuldade? Quem aqui consegue uma vitória sem passar por luta? Qual é um guerreiro fiel sem passar por luta? Como que lá no final ele vai dizer, você foi fiel mesmo, porque você passou por luta, você está aqui, você venceu e eu vou te dar a vitória. Não tem, não, é muito fácil daí. Em Salmo 119, versículo 115, diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando não seguimos a Deus diante das suas leis e mandamentos e não somos fiéis e obedientes, estamos negando a Jesus. Negar a Jesus não é somente dizer, eu nego. Você nega quando não segue o caminho verdadeiro. Quando está na igreja, seu coração ainda está no mundo. Na Bíblia diz que não tem como seguir a dois senhores. Ou você é ou não é. E com Deus não tem meio termo. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16, diz assim, conheço as suas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Alguém quer que Deus vomite cada um aqui? Não, né? Porque é muito, muito ruim ouvir essa palavra. Mas é realmente assim. Deus tem visto a igreja hoje em dia. Porque a gente não quer largar as coisas do mundo. A gente quer bênção, a gente quer andar com Deus, mas a gente não quer largar do mundo. Não dá nada. Eu fiz só um pouquinho, não dá nada. Um pouquinho não dá nada? Um pouquinho não dá nada lá no inferno. Tá assim, ó, de jeito lá no inferno não dá nada. Porque não quiseram seguir os mandamentos do Senhor. Mas eles querem a bênção, mas não querem seguir o dono da bênção. Aonde fica a nossa santidade com Deus? A nossa constante oração, ela tem que ser feita diariamente, constantemente. Foi assim que Abraão conquistou o Senhor. Foi assim que Noé conversava com o Senhor. É a gente conversar diariamente. Tem como você ter intimidade com alguém se você conversar? Não tem como. É assim nós em Cristo, é assim nós com Deus. Não tem como a gente ter uma aliança com Ele se a gente não conversar. E é conversar mesmo, não é ficar falando, Deus abençoa a apóstola Ana, abençoa a Rô, abençoa a... Não, vai falar, Deus, nos mínimos detalhes. Senhor, abençoa porque eles têm sido fiéis a Ti. Abençoa eles porque eles são uma bênção em nossa vida. É igual o seu marido que bebe, fuma, fala, Deus abençoa ele. Não, Deus, tira esse maldito vício dele, porque ele vai acabar morrendo nisso daí. Tira esse vício da bebida.
Coloca Ele seriamente na tua presença, que Ele esteja te servindo de corpo, alma e coração, que não seja só de fachada. E muda eu também, Senhor, muda eu primeiramente. Venha fazer eu trabalhar em minha vida. Irmãos, se eu contar para vocês o que eu era, vocês nunca vão acreditar que é eu aqui agora. As minhas primas estão ali para contar para vocês. Eu tinha, acho que, se duvidasse, o diabo e a legião inteira do inferno. Era pombagira, espírito de morte, espírito de rejeição, espírito de humilhação, 7 capas, trancar a rua, trancava tudo. Por quê? O diabo que quis vir? Não, eu que dei brecha. Eu que chamei ele. Ele não vem se a gente não dá a bandeja. Muitas vezes a gente culpa o diabo. O diabo isso, o diabo aquilo, o diabo se levantou. Não, ele só se levanta se você der espaço para ele. Se você não estiver orando, o diabo vem mesmo. Esses dias o Marcos estava reclamando. Eu falei, mas está orando? Eu falei assim, eu acho incrível. Você não está orando e o diabo não vem com tudo na tua vida. Porque eu mesmo orando, o diabo vem. Então, irmãos, a gente não pode parar de orar. Nunca. A gente tem que estar em constante oração. Aqui temos as 7 atitudes de quando negamos a Jesus. Às vezes a gente pensa assim, negar a Jesus é vir uma pessoa e falar, nega Jesus. E você falar, eu nego. Não, não é assim. Negar a Jesus quando você está dentro da igreja e você não deixa as coisas lá do mundo. É você quando você tá buscando a Deus, mas não do todo o teu coração. Quando você diz que você está falando a verdade, mas você está mentindo. Quando você não quer ajudar o teu próximo. Quando você está passando na rua, tem um mendigo na rua, você não para falar do amor de Jesus para ele. São em várias coisas que a gente nega Jesus. Quando a gente não ora, quando a gente não medita na palavra. Quando a gente não honra os nossos apóstolos, quando a gente não honra a nossa liderança, quando a gente não quer caminhar ao lado deles. Eu vejo isso pela minha própria vida. Eu falava que era o Espírito Santo, que era Deus, estava falando para mim sair da igreja. Que o Espírito Santo o quê? Não era o Espírito Santo coisa nenhuma. Era a minha própria carne mesmo. Por quê? Porque eu não estava orando. Eu não estava orando, não estava meditando na palavra e dizendo que o Espírito Santo estava falando para mim sair da igreja porque eu queria fazer a obra de Deus. Não estou fazendo a obra nem aqui, vou fazer a obra na outra igreja? Como? Ainda estou levando maldição para outro lugar. O Espírito Santo falou para mim, você vai se consertar. Você tem que saber onde que está o teu erro. Vai dobrar o teu joelho, cria vergonha nessa tua cara e começa a andar na minha palavra. Você vai voltar assim, você entrou dentro daquela igreja, você só vai sair de lá quando você vir para a glória. Eu falei, meu Deus do céu, é verdade. Eu falei, Deus, o que eu estou fazendo? E o meu esposo falava, não, eu acho melhor não. E ao invés de eu ser sábia, ter sabedoria, porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e a tola derruba, eu estava derrubando, e achando que era o Espírito Santo que estava falando comigo. E em nenhum momento o meu esposo queria sair da oliveira. E eu falando que eu queria sair. E muitas estão orando, jejuando, chorando, clamando que quer o esposo dentro da casa de Deus, e eu saindo da igreja. Mas Deus foi tão misericordioso que eu vejo que a mão de Deus na minha vida é desde o momento que eu nasci. Ele tem feito grandes coisas na minha vida, é tudo pela base da oração. Mas há muito tempo eu fiquei negando a Jesus, falando que eu estava na igreja, falando que eu estava buscando a Ele, mas na verdade eu estava fazendo totalmente errado, estava com o meu coração trancado, não pedia perdão, guardava rancor, ficava com um ciúminho bobo. Eu falei, Deus, se o Senhor me quer na oliveira mesmo, se o Senhor tem um trabalhar na minha vida, então começa a me moer, me bate, me faz uma mulher nova, me transforma, porque eu não quero mais ficar sujando o teu nome. Porque é a gente que suja o nome de Jesus. Ele paga o pato por causa das nossas atitudes. O mundo lá fora não quer saber de Jesus. Por quê? Nossa culpa.
Os católicos, quando eles estão seguindo, eles seguem de verdade. Umbanda, quando está seguindo, eles seguem de verdade. E os evangélicos não seguem por quê? Falta de oração. Falta de meditar na palavra. Nós somos filhos de Deus e nós temos que agir como os filhos de Deus. E sabermos aonde a gente tem que estar diariamente. Na palavra diz que a gente não está lutando contra a carne e o sangue, mas contra o quê? Contra as potestades desse mundo. A gente tem que cair na realidade que a gente está aqui para um único dever, uma missão. Qual que é a nossa missão? Salvar almas, ganhar elas do mundo, tirar elas das trevas, assim como Deus nos tirou. As 7 atitudes de negarmos a Jesus, eu coloquei aqui. A primeira é quando achamos que com a nossa própria força conseguimos enfrentar as trevas. Como que a gente vai conseguir enfrentar as trevas sozinho? A gente se acha autossuficiente. Eu consigo. Aí a gente quebra a cara 1, 2, 3, 4, 1000 vezes, até a gente cair na realidade que o único que consegue nos ajudar é Jesus. Segundo é quando achamos que somos autossuficientes. Eu consigo tudo, eu posso tudo. Terceiro é quando abandonamos nossa vida de oração. Aí danou-se tudo. Aí danou-se. Se abandona, se está difícil orando, você parou de orar, fala para Deus, pode me levar então. Me manda então para o caixão, porque se eu não estou orando, o que adianta eu estar aqui? Que vida você tem sem orar? Vem uma pessoa te pedir um conselho, a única coisa que a gente pode fazer é, ore, vá orar. Ah, mas vai orar mais, que não está adiantando nada. Eu aprendi isso na marra. A gente tem que orar quando levanta, tem que orar na hora que você vai tomar o teu café, ora na hora de almoçar, ora na hora da tarde, ora de noite, ora de madrugada, ora. Sabe por que você tem que orar quando você vai comer? Porque essa semana eu vi uma reportagem na televisão, um jornal, que tem um lugar aqui no país, acho que é em... não lembro qual estado que é, as crianças choram para comer, porque não tem comida, não tem. Ficam o dia todo sem comer, e a gente tem comida e não agradece a Deus. Desperdiça comida, joga fora no lixo, enquanto tem muitos, a gente não precisa ir muito longe para a gente saber disso, aqui no Brasil mesmo, muitos morrendo de fome, e a gente não agradece a Deus pelo pão de cada dia. A gente tem que agradecer pelo mínimo, pelo muito, por tudo, por nada. Quarto é quando usamos as armas mundanas. Quinto, quando seguimos a Cristo de longe. Sexto, quando assentamos à roda dos impenitentes. Quem são os impenitentes? Pessoas que não mudam, persistem no erro, acostumado com o pecado. Irmãos, a gente tem que andar com pessoas que nos aproximem de Deus. Pessoas que ficam o tempo todo murmurando, achando defeito em tudo, colocando defeito no irmão, que aquele irmão não me olha na cara, que aquele irmão não fala comigo, que aquela de lá é uma metida, que eu não gostei do cabelo dela, que eu não gostei da roupa dela. Você só vai para baixo junto. Ande com aquele que te leva perto de Deus. E ore por aquela pessoa. Porque é uma pessoa doente, uma pessoa que precisa de ajuda de Deus, porque a gente não consegue, só Deus para mudar essa pessoa. E quando não temos mais fé, quando você não tem fé, é impossível agradar a Deus. É que nem eu comecei a falar assim com meu esposo, que a gente tem que parar de ficar pedindo tanta oração para o apóstolo, porque ele também tem as dificuldades dele. Ele é um homem de Deus, muito de Deus. Mas se ele orar, colocar a mão na tua cabeça, se ele orar e você não tiver fé, não vai adiantar nada, não vai resolver. Porque você não tem fé. A gente começar a orar por ele, sabia? Parar de ficar pedindo tanto, pedindo, porque ele já deu a nossa arma. Qual que é a nossa arma? A varinha de pescar. Agora quem tem que começar a buscar os peixes somos nós. Parar de ficar pedindo tanto, sobrecarregando, a gente que tem que ficar orando. E se ele vem para nós e fala, ô Dani, ora por mim, o que a gente vai pensar? Meu Deus,
O apóstolo está perturbado. Onde já se viu ele vir pedir oração para mim? Mas eu posso ficar lá toda semana lá, pedindo oração, mas não muda. Pede oração para o apóstolo aqui, mas em casa ora? Em casa tem uma constante vida de oração? Sem oração, não acontece nada. A gente não sobe, a gente só vai para trás. Uma vida com os propósitos de Deus, devemos ter uma vida íntegra nos costumes de Deus. E para isso temos que viver livre do espírito da contenda. Irmãos, o espírito da contenda me perseguia, olha, misericórdia. Contenda era comigo mesmo. Eu falava assim, se você fez, você vai pagar. Eu não vou deixar quieto. Se eu me olhasse torto na rua, eu voltava e falava assim, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada aqui em mim? Você perdeu alguma coisa aqui comigo? Não, porque se você perdeu, você vem achar então. Lá no meu terreno, que a gente mora, dentro da minha casa tinha tudo quanto é tipo de arma. Arma, droga, tudo quanto é tipo, irmãos. E teve uma vez que em cima do guarda-roupa tinha uma 12. Eu peguei aquela arma, mirei na janela do quarto da avó do Marcos e falei, essa bala é para tua avó, essa bala é para tua mãe, essa bala é para o teu irmão, essa é para o teu outro irmão e para tuas cunhadas. Porque eu quero ver eles mortos. Eu prefiro ver o diabo do que ver essa raça. Eu falava, eu odeio todos eles. E eu falava para o Marcos, se você ficar me provocando muito, outra é para você. Então o Marcos não tirava farinha comigo. Eu pegava a faca, eu era ciumenta, possessiva. Eu via coisa onde não tinha. Tudo espírito da contenda que me perseguia, porque eu dava lado. Quando eu comecei a frequentar a igreja, eu sou de berço, irmãos, da igreja. Eu não sou nova convertida. Mas não adianta nada, você pode nascer berço evangélico, se você não tomar atitude de cristão, você vai para o inferno. E eu estava pronta para ir. Só que Deus teve misericórdia de mim. E falou, não foi essa história que eu escrevi para você. Quando eu vi que não tinha mais saída, que o meu casamento estava totalmente destruído, acabado, a gente não tinha mais conversa, e tudo isso, o Paulinho presenciando as nossas brigas, e eu ia para cima dele. O Marcos daquele tamanho, eu ia para cima dele. Eu falava, se ele vir para cima de mim e me bater, de madrugada eu levanto e mato ele. Só que Deus foi muito misericordioso. É por isso que eu não abandono esse Deus por nada, porque eu sei da onde Ele me tirou. Irmãos, eu tinha o espírito da pombagira, que eu falo, misericórdia, Senhor. Como que eu tive coragem de usar aquela roupa? Como que eu tinha coragem de ser tão vulgar daquele jeito? Eu falava para o meu esposo que o meu sonho, irmãos, eu falava na cara dele, que o meu sonho era ser prostituta. Que seria o trabalho mais amável da minha vida. E sabe o que ele fazia? Nada. Porque a gente não tinha amor um pelo outro. A gente não tinha mais casamento. Aí que eu vi que as coisas não estavam indo bem. Eu vejo assim que a Oliveira caiu do céu mesmo na nossa vida. Porque a gente ganhou o pet do meu sogro, e estava trabalhando com a gente a Ana, filha do seu João. Aí ela viu que as coisas não estavam nada bem mesmo. Eu estava querendo me matar já. O Marcos não podia nem sair para entregar cachorro, porque eu já ia lá na frente da loja, o diabo falava bem assim para mim, vai lá na frente e fica lá na frente. A hora que passar um caminhão, aí você se joga, mas é caminhão, não é carro. E daí assim você vai saber se o Marcos te ama mesmo. E você não vai morrer. Porque você não diz que tem Deus, Deus não vai deixar você morrer. Você só vai para o médico, daí ele vai se revelar se ele ama realmente você. E eu fui. E fiquei lá na beirinha, assim, ó, da rua, esperando passar o caminhão. E não passava caminhão nenhum. E não passava, e não passava, e não passava. O Marcos sentiu minha falta, quando ele foi ver, eu estava lá na frente. Ele já viu que o negócio não estava muito bom. Falou para a Ana, fica lá com a Dani, que ela vai fazer alguma besteira.
eu fiquei sentada. Quando eu olhei no balcão, tinha chumbinho. Eu falei, bom, se eu não conseguir me jogar na frente do caminhão, mas eu vou tomar chumbinho, então, e não vai acontecer nada comigo, porque eu tenho Deus, Deus sempre esteve comigo, Ele não vai deixar eu morrer. O Marcos pegou eu no pulo, que eu estava cheirando já o chumbinho para tomar. Então, para vocês verem, irmãos, aonde que a mão de Deus está na nossa vida. E o que a gente tem feito? Como que a gente tem agradecido Ele? Irmãos, eu sei de onde que Deus me tirou. Deus me tirou do fundo do poço, onde eu não tinha mais força. A Ana me trouxe aqui, eu lembro a primeira vez que eu pisei aqui dentro. Eu já entrei chorando. Mas o Marcos falava, não, eu vou na igreja, só que não tem mais jeito o nosso casamento. Já era, a gente já era, não tem o que fazer. A Dani não tem jeito, eu também não tenho jeito. Eu falei, não, mas vamos. A gente saiu tudo cheio de pelo, igual um pudo do pet shop, e a gente veio. Falei, não, então vamos. A hora que a gente chegou aqui, estava uma oração muito, muito boa, assim, a gente já começou a orar junto. E começamos a chorar. Falei, Deus, resolve a minha vida, Senhor, eu não aguento mais. Porque só o Senhor sabe o que eu passei. Nunca fui feliz na minha vida, Senhor. Quando que eu vou ser feliz? Eu orava para Deus quando eu era criança, falava assim, Senhor, eu quero casar, mas com um príncipe. Que Ele cuide de mim, que Ele cuide da minha família, que a gente tenha filhos lindos, que a gente possa sentar no sofá e veja nossos filhos brincando, mas que a gente seja feliz. E quando a gente começou, eu e o Marcos, a nossa vida virou um inferno. Eu falei, Deus, era isso que o Senhor tinha para mim? Era esse príncipe que o Senhor tinha para a minha vida? Olha aí que tá virando a minha vida. Mas quando eu me posicionei, quando eu tive uma relação séria com Deus, de oração, e meditando na palavra do Senhor, dia após dia, o Senhor começou a mover. O Senhor começou a transformar. Aí eu comecei a ver que as mãos de Deus na nossa vida, ela é intensamente amorosa. A gente não precisa ir muito longe, ficar vasculhando muito a Bíblia para a gente ver o que Deus faz. É na nossa própria vida, é o nosso dia a dia. O espírito da contenda, ele tem também uma armadura. Não é só, a gente não tem só a armadura do cristão, que é o capacete da salvação, couraça da justiça, espada que é a palavra e por aí vai. O diabo também tem a sua armadura. E a armadura dele é assim, ó. O capacete do orgulho, a couraça da injustiça, a espada da amargura, o escudo do ódio, a marreta do julgamento, a capa do engano, a bota da raiva e palavras mentirosas. Aí eu te pergunto, você está com a armadura do cristão ou a armadura da contenda? Vamos tirar essa armadura, irmãos. Vamos colocar a armadura que Deus deixou para nós. Eu cheguei e falei para Deus, Senhor, eu quero fazer esse negócio aí de pedir perdão mesmo, porque eu não conseguia pedir perdão. Eu falava para o Marcos, eu não peço perdão. Aí eu falei para Deus, eu quero esse negócio aí de pedir perdão. E começou na base do discipulado, onde eu falei que não ia dar certo. Eu só comecei a mudar a partir do discipulado, da visão do MDA. Que é onde foi a irmã Marli e falou assim, Dani, peça perdão. Não adianta, eu não consigo pedir perdão. Mas vai, por obediência, amor a Deus, peça perdão, peça, que você vai ver como é bom. Você vai tirar um fardo das suas costas. Eu falei, Deus, então, vamos fazer o seguinte, eu vou orar, e Deus fala muito comigo em sonho. Eu falei assim, Deus, me mostre em sonho, então, quem eu tenho que pedir perdão. E Deus me mostrou, mas era muita gente, irmãos. Mas era muita gente. Eu falei, Senhor amado, escolhe aí umas pessoas, porque não tem como eu pedir perdão para toda essa gentarada aí, porque eu não sei nem aonde que mora mais. Aí eu falei assim, eu vou ir pedindo perdão assim para os mais perto, né? Eu falei assim, também não é justo. Eles que vêm pedir perdão para mim também, porque eu não sou totalmente errada. Aí começou. Aí era uma pregação da apóstola Ana falando sobre perdão, arrependimento. E aquela palavra tocou muito no meu coração e eu estava brigada com o meu cunhado. Aí eu fui para casa com aquela palavra e falei, Senhor, é verdade, eu tenho que pedir perdão para ele, né?
E daí a gente conversando no carro, assim, eu não sabia nem o que o Marcos estava falando mais, só vinha na minha mente, assim, que eu tinha que pedir perdão, pedir perdão, pedir perdão. Falei, Deus, então fala comigo, Senhor. Se é para me pedir perdão mesmo, a hora que eu chegar lá, o carro dele vai estar lá na frente. E geralmente ele não deixava o carro lá na frente. Ele logo já guardava e o Marcos guardava atrás. Aí eu falei assim, se não tiver lá, amanhã eu peço. Só que amanhã nunca chega, né? Quando Deus fala com você, vai e faz. Aí, a gente chegando em casa, o bendito carro lá na frente. Eu falei, meu Deus do céu, vou ter que pedir perdão mesmo. E a soberba, né? E o diabo falando no meu ouvido, mas o que você fez? Você não fez nada. Ele que fez. Eu falei, não, Senhor, não deixa eu ficar escutando isso. Eu vou pedir perdão para ele. Eu era tão ruim, irmãos, mas tão ruim que eu acho que até o diabo fugia de mim. De tão ruim que eu era. Aí eu chamei ele e falei assim, vem aqui, eu quero falar com você. Ele até estralou o olho assim, eu acho que ele pensou, meu Deus, lá vem coisa, né? Aí ele veio, eu falei, gaguejando tudo, falando tudo errado, eu falei, olha, eu quero te pedir perdão, porque eu sei que eu não deveria ter feito isso para você. Eu não quero ficar desse jeito, eu quero amar você com o amor de Jesus. E eu falei, meu Deus. Ele ficou surpreso assim, falou, não, tudo bem, eu abracei ele, eu não consegui abraçar ele, muito menos olhar na cara dele. A partir dali, irmão, saiu um fardo das minhas costas. Aí eu falei, Deus, começa a me trazer em mente para quem que eu tenho que pedir perdão. Porque eu quero seguir verdadeiramente o seu caminho. Eu não quero ficar seguindo distante a ti. Aí Deus me mostrou que eu tinha que pedir perdão para o meu pai. Foi muito difícil mesmo, irmãos. Que eu tinha que pedir perdão para o meu pai. Eu falei assim, Deus, meu pai me humilhou tanto, falou que eu nunca ia ser nada. Você escutar isso do seu próprio pai dói muito. Porque eu só tinha meu pai, minha mãe já morreu. A minha mãe era uma serva de Deus. Eu falo, Deus, eu quero ser que nem ela. Mas para eu chegar perto do que minha mãe foi, olha, falta muito, irmãos. Eu e meu pai, a gente brigava de soco, irmãos. Eu batia nele. Olha onde chegou. Olha onde eu deixei chegar a situação de eu bater no meu próprio pai. A gente não tinha carinho um pelo outro, amor um pelo outro. Eu falei, Senhor, que amor é esse? O Senhor fala que é meu pai, mas olha o jeito que é o meu pai. É assim que o Senhor é meu pai? Eu não quero mais viver assim. Foi quando eu cheguei do culto uma vez, eu falei, Senhor, eu estou indo para a casa de Deus, mas fazendo tudo errado. O que adianta? Aí eu cheguei na casa do meu pai e eu não conseguia falar. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu falo, não falo. Aí eu indo embora, eu falei, pai, eu tenho um negócio para falar para você. Daí ele, fale. Eu falei assim, eu quero te pedir perdão. Irmãos, a fisionomia dele, ele ficou assim, porque ele não esperava isso de mim. Eu falei, pai, me perdoe, porque eu sei que eu fui muito errada com o Senhor. Eu sei que eu não fui a filha que você queria. Mas eu estou aqui para te pedir perdão e falar que eu te amo e vou cuidar de você para sempre, pai. Ali eu abracei ele e falei, te amo. A primeira vez, irmãos, que eu falei para o meu pai que eu amava ele. Deus falava assim para mim, irmãos. Se o teu pai morre, como que você vai pedir perdão para ele no caixão? Tudo isso, irmãos, o Senhor Jesus falando comigo, porque eu fui sensível à voz do Senhor. Eu pedi perdão para ele naquele dia. De mim saiu um fardo. A partir dali, irmãos, até para quem eu nunca tinha feito nada, eu queria pedir perdão. De tão bom que é você pedir perdão. Pedi perdão para minha sogra. Agora, final de semana passado, eu falei, Senhor amado, eu não quero, Senhor, ficar com nada assim, ó, nada, eu quero estar devendo para Ti, Deus. Eu quero estar nos mínimos dos detalhes certo. Aí a gente ia fazer um almoço lá em casa, mas ainda eu tinha aquela mágoa da minha cunhada, de ficar lembrando, ela fez aquilo, mas eu fiz aquilo para ela, ela não me retribuiu. Irmãos, não pense aquilo que aquela pessoa não te deu. Faça por amor a Deus, que Deus vai te retribuir. Aí reuniu todo mundo e falei, Deus, então fala comigo, se é para me pedir perdão para cada um, fala comigo, Senhor. E Deus falou comigo em Salmos, que como é bom os irmãos que vivam em união. Eu falei, Deus, como é bom mesmo, a gente é bem-aventurado, a gente vai bem,
a nossa vida vai em paz. Aí, na hora que estava todo mundo reunido, todos os irmãos do Marcos, a mãe, vó, tio, cunhada, sobrinho, todo mundo ali, eu falei, antes de todo mundo almoçar, eu queria falar uma palavrinha com vocês. Aí eu falei, eu quero pedir perdão para cada um. Eu pedi perdão para cada um, quero pedir perdão para você, quero pedir perdão para você, para você, para você. Porque eu sei que eu fui errada, eu sei que eu magoei, eu sei que eu humilhei. Muitas vezes eu queria torcer o pescoço de vocês. Eu falo a verdade mesmo. Eu falei, eu queria torcer o pescoço de cada um. Eu queria matar, eu queria esganar vocês. Mas hoje o Senhor Jesus me libertou, me fez nova criatura. E hoje eu posso ver o quanto eu era ferida, o quanto eu era uma pessoa doente espiritualmente, que não conseguia avançar em área nenhuma, irmãos. Por causa da brecha do espírito da contenda. Aí eu fui para o encontro limpa, do coração limpo. Eu falei, ai Deus, graças a Deus, eu pedi perdão. Agora o que eles vão falar, deixa que eles falem, mas diante de Ti, eu já estou justificada contigo, Senhor. Então, irmãos, a gente tem que perceber onde que está o espírito da contenda. Às vezes, qualquer coisinha em casa, no casamento, com pai, mãe, família, até na igreja, a gente tem que sentir o cheiro do espírito da contenda quando ela está querendo vir, para você saber que você tem que derrotar ela. Você não pode deixar ela chegar muito perto, senão você já cai em tentação. Amém? Se você saber quem é em Cristo, o porquê está nesse mundo, o porquê nasceu, qual é a sua missão, você saberá qual é a sua identidade. Às vezes a gente se pergunta, qual é a minha missão? O porquê será que eu estou nesse mundo? O que eu vim fazer aqui? Eu me fazia essa pergunta. Aí hoje Deus me fala assim, a sua missão, o porquê que você veio para esse mundo. Sabe por que a gente veio para esse mundo, irmãos? Apenas para levar o evangelho dele. A gente não veio para conquistar dinheiro, a gente não veio para conquistar fama, a gente veio apenas para salvar aqueles que estão perdidos. Porque assim como a gente teve uma chance de estar aqui, eles também precisam. E cada vez que a gente não faz a obra do Senhor, é uma pessoa morrendo, E o que a gente está fazendo? Naquele dia o Senhor vai perguntar, cadê os frutos? E o que a gente vai falar? A gente não vai ter o que falar. Não adianta nada a gente vir para a igreja e a gente saber que a gente está salvo e a nossa família não está. Que alegria a gente vai ter de estar lá no céu e sabendo que o nosso pai, a nossa mãe, a nossa tia, a nossa irmã, nosso irmão está no inferno. A gente não pode salvar nem a nossa família. A gente não precisa falar muito para eles. Só a base do nosso testemunho a gente já vai salvar eles. O meu cunhado falou bem assim, falou, meu Deus, o que foi aquilo? É Deus puro na vida da Dani mesmo. Porque para ela chegar e pedir perdão, é só Deus. As minhas primas estão aqui, prova viva de quem eu era. Se eu soubesse isso aqui, que falou de mim, eu falei assim, não, pode deixar que eu vou lá. Eu ia na hora. Pois eu fui na casa dela brigar com ela. Eu briguei com ela. Só que eu tive que fazer o caminho de volta. Por isso, pense muito bem antes de você fazer alguma coisa. Porque se você não gosta de pedir perdão, então não erre, porque você vai ter que pedir perdão. Querendo ou não querendo. O mundo que hoje vivemos está cada vez mais difícil sabermos o que é certo ou errado. Mas é aí que o nosso ouvido, mente e olhos têm que estar ligados com Deus. E Ele testificará o certo e errado. Não ligue pelo que o mundo diz, pois maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. O inimigo a todo momento tentará roubar sua identidade, mas aquele que estiver revestido da armadura de Deus, certamente será uma tentativa frustrada a Satanás. Não tema a luta, pois é ela que irá te amadurecer. Sem ela não tem crescimento. Irmãos, foi no deserto que Deus mandou os pães. Então não reclame desse deserto que você está passando. É necessário para você crescer, para você agradecer a Deus pelo que você está passando. Você vai crescer apenas se você passar pelo deserto. Ela é uma escola. Para mim foi uma escola. Eu achei que nunca ia passar. Falei, Senhor amado, não para, essa luta não para. Só que foi preciso para eu crescer, para eu saber quem é Deus. Senão eu nunca ia dar valor a Ele. E foi bom.
mesmo triste ou alegre, nós temos que orar, pois sem oração nada somos. Sem oração somos cada vez mais fracos, pois um dia sem orar é um dia perdido. É muito fácil, irmãos, a gente ler: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque para Deus nada é impossível. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Mas quando a gente passar pelo vale da sombra da morte, a gente não praticar o que está na palavra. Não adianta nada a gente ler a Bíblia e a gente não saber quem é Deus. A gente tem que parar de pensar que o nosso inimigo é maior, mais poderoso que Deus. A gente passa pela luta, fica murmurando. A gente passa pela luta, fica reclamando. A gente cai 1000 ao nosso lado, 10.000 ao nosso direito, a gente reclama. Mas a gente sabe que Deus vai estar com a gente e não vai deixar a gente ser atingido. A gente tem que crer naquilo que Deus nos fala. Se quando passamos por lutas e não sabemos agradecer a Deus pelaquela luta, nunca a gente vai conseguir ganhar a nossa vitória. E Deus diz que vai valer a pena, vai valer a pena. Creia naquilo que Deus te diz. Negue-se a si mesmo e siga Jesus. Os verdadeiros guerreiros no final da luta ganharão a coroa da vida eterna. Em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33 diz o que vem a ser isso. Como que nós devemos seguir. Deus é tão maravilhoso, Deus é nosso amigo, nosso conselheiro, aquele que está nos ajudando dia após dia, é o nosso fôlego de vida. Sem Ele nós não temos como viver. Se nós não estivermos realmente prostrados diante da presença de Deus, nós não vamos saber quem nós somos em Cristo, qual é a nossa identidade cristão. Nós estaremos negando a Jesus e nós nunca sairemos da mesma posição que nós estamos. Nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. Amém? Rafa, pode passar o segundo vídeo agora? Quando a gente passa por luta, irmãos, e a gente não dá valor para aquilo que a gente está passando, é como se a gente estivesse negando a Jesus e estivesse falando para Ele: não adiantou nada do que você fez por mim naquela cruz. Não adianta nada o seu sangue derramado por mim naquela cruz. É como se a gente estivesse crucificando Jesus novamente. Vamos mudar, colocar a nossa vida diária diante de Deus. Muitos estão morrendo por aí porque não negam a Jesus. E a gente tem a Bíblia, tem a oração, a gente é livre para adorar a Deus e a gente fica fazendo as coisas totalmente ao contrário dos mandamentos de Deus. Pode pôr, Rafa. Não! Get out! I'm gonna take you home, Jose. I'm gonna take you home. Just say the words. Death to Cristo Rey. Long live the federal government. No, Padrino. They're just words. I can't, Padrino. Just for your mother. Viva Cristo Rey. In a few seconds, you're gonna beg me to let you spit on Cristo Rey. Jesus, nada
Do you have anything to tell me? Corresponder com a oferta do meu viver ao apelo de Deus em meu coração. Quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude por amor, porque o meu perfume não se espalhará se não se derramar. Por amor a Deus, ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude por amor pela igreja, pelos jovens, pelos homens, me consumirei pela igreja, pelos jovens, pelos homens, cada dia viverei pela igreja, pelos jovens, pelos homens, me consumirei. Cada dia viverei. Just say the words. You can go home. I love you. Viva Cristo Rei. Quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude por amor, porque o meu perfume não se espalhará se não se derramar. Por amor a Deus, ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude por amor pela igreja, pelos jovens, pelos homens, me consumirei pela igreja, pelos jovens, pelos homens, cada dia viverei pela igreja, pelos jovens, pelos homens, me consumirei. Cada dia viverei. Ele não negou a Jesus a nenhum momento. E a gente tem negado a Ele a tão com poucas coisas. Não é isso que Ele espera de você. Não é isso que Ele quer de você. Ele espera muito mais. Quantas vezes nesse ano você orou por aqueles nossos irmãos que são perseguidos, que são mortos por não negarem a Jesus? A gente fica orando por coisinhas tão poucas e esquece que muitos estão morrendo por causa do Evangelho, e a gente fica discutindo na igreja por causa de panelinha, porque aquele não me olhou, porque aquele não me ama, porque aquele de lá não me olha, porque o apóstolo não me mandou mensagem, porque aquele não fez isso, porque aquele não fez aquilo mais. E Jesus está ficando para trás, o Evangelho está ficando morno. Quem quer ter a sua verdadeira identidade de cristão, pode vir aqui à frente, que Deus vai resgatar a sua identidade e trazer ela de volta. Em nome de Jesus. O Senhor tem muito mais para nos oferecer. Oh Deus. Oh Senhor Jesus.
Pai, nós somos tão falhos, Senhor. Nós reconhecemos, Senhor, que nós somos falhos mesmo, Pai. Mas nós queremos, Senhor Jesus, a Tua misericórdia, Pai, que venha nos alcançar, abrir os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos enxergar a Tua verdadeira palavra, Senhor. Resgate em nós, Senhor, a Sua identidade, Deus, que Tu tens para a nossa vida, Deus. Chega, Senhor, de vivermos, Deus, como o mundo quer, Senhor. Se o Senhor diz, Deus, na Tua palavra, que para Ti nada, Deus, é impossível, Senhor, faça, Deus, o Seu amor permanecer em nosso coração, Senhor. Nós não queremos negar a Ti, Deus, nem na hora mais difícil, Senhor. Permaneça conosco, Deus. Oh, Senhor Jesus, resgate em nós, Senhor, aquilo que Tu tens para a nossa vida, Deus. Senhor Jesus, não nos deixe viver, Senhor Jesus, segundo a nossa vontade, segundo, Senhor, a nossa carne, Pai, mas que o Teu Espírito Santo testifique ao nosso coração como nós devemos seguir, Pai. Senhor Jesus, coloca mais amor, Deus, em nosso coração, para levarmos a Tua palavra, Senhor. Nós precisamos, Senhor, orar mais, nós precisamos jejuar mais, nós precisamos levar a Tua palavra, nós precisamos ser loucos por Ti, Deus. Oh, Senhor, o Senhor já fez tudo naquela cruz, o Senhor já levou a cruz, o Senhor já derramou o Seu sangue. Agora falta de nós, Deus, seguirmos verdadeiramente, Deus. Na Tua palavra diz, Senhor, se seguirmos corretamente a Tua palavra, bem-aventurado nós somos, Deus. Senhor, não nos deixe, Senhor Jesus, pecarmos, Deus, por pouca coisa, Deus. E, Senhor Jesus, sabemos que nós iremos perder, Senhor, a nossa salvação, que nós não venhamos brincar, Deus, com a nossa salvação, Senhor. Porque o inferno existe, Deus. Porque o diabo, Deus, a todo momento tenta, Senhor Jesus, nos derrotar. Mas nós sabemos em quem nós temos crido, Pai, que é o Senhor Jesus, aquele que está conosco, que está nessa batalha. Oh, Senhor Jesus, resgata a nossa identidade para que o mundo veja, Deus, a Tua face em nós, Senhor. Senhor Jesus, que possamos exalar cheiro agradável a Ti, Deus. Chega, Senhor, de trazermos o mundo para dentro da Tua casa. Senhor, a Sua noiva, Pai, a Sua noiva, Senhor, está se sujando. Senhor, o que estamos fazendo, Pai, da nossa vida nesse mundo, o que estamos levando, Deus, para os perdidos, Deus. Senhor Jesus, venha sobre nós, Pai, como um vento impetuoso e toma toda a Sua casa, Deus, e que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Oriandarabanai, oh, oriandare, xiribicandarabanaia. Deus, Tu és tão maravilhoso, Senhor, que mesmo diante de tanto pecado, Senhor, o Senhor estende as Suas mãos sobre nós e tem piedade de nós e nos renova todos os dias, Senhor. Pai, eu Te agradeço por essa noite, Senhor. Eu Te agradeço por cada um aqui, Deus. Eu Te agradeço, Senhor, porque o Senhor ministrou também o meu coração, Pai. Porque nós somos falhos, somos pecadores, mas se nós reconhecermos que somos, Senhor, falhos, o Senhor Jesus humildemente, Senhor, lançará, Deus, o Espírito Santo sobre a nossa vida e o Senhor Jesus mudará a nossa vida dali em diante. Obrigada, Senhor, mais uma vez, Senhor. Obrigada, Pai. Derrama o Seu óleo, derrama a Sua unção, o Seu poder, Deus, que é extraordinário, Pai. O Seu poder, Deus, que eleva, Senhor Jesus, ao mais humilde, Senhor, coração. Senhor, levanta cada um aqui, Pai, que nós possamos levar a Sua palavra, Deus, para cada um, Deus. Oh, Senhor Jesus, nos mostra, Senhor, qual é o Seu mistério, o que devemos seguir, qual é a nossa identidade, Deus, para que possamos, Deus, levar o Seu evangelho a toda criatura. Deus, dá um espírito de ousadia, espírito, Deus, sem medo, Pai, de coragem, Senhor Jesus, de levar a Tua palavra
porque quando nós estávamos no mundo, Senhor, nós não tínhamos vergonha de pecar, de falar mal, de estar, Senhor, na lama. E hoje, Deus, que o Senhor nos resgatou, que lavou o nosso pecado, Senhor, nós temos vergonha, nós não falamos da Tua palavra, não mudamos, Deus. Senhor Jesus, muda, Deus, muda esses pensamentos, muda a nossa vida, Deus. Eu entrego o nosso corpo, alma, coração, espírito, Deus, em Tuas mãos, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor nos alcançou, até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos fez forte, Pai. Obrigada, Senhor, e toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade seja dado a Ti, Senhor. Obrigada, Pai. Amém, Jesus, e graças a Deus. Mais forte, aplauda Jesus mais forte que é para Ele, mais forte que é para Ele, toda honra e toda glória, aleluia, amém. Pode voltar para o teu lugar, já estou terminando, vou te abençoar, pode acender a luz, não esqueçam que estamos